Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há um binômio que aparentemente pode ser irreconciliável, que podem não se misturar, às vezes como água e óleo. Não sei se já tentaram fazer isso, mas é difícil de misturar. Tanto que você coloca a água e o óleo, o óleo sobe e a água desce. E outras coisas também que são assim, difícil. Então, e aparentemente, quando, se vocês viram, o tema da meditação de hoje pode parecer uma dessas situações, que é compreensão e exigência. Às vezes temos a ideia de que ou eu sou compreensivo ou eu sou exigente. Mas como que eu posso ser as duas coisas ao mesmo tempo? E nós sabemos que isso é importante, para a vida de qualquer pessoa, tanto uma pessoa que vai no futuro ser um pai de família, vai ser uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, vai ter responsabilidades e vai ter que saber conjugar essas duas características, a compreensão e a exigência. Por quê? Porque nós não saberíamos ajudar as pessoas, sermos isso que Nosso Senhor chama no Evangelho, de ser bom pastor, se nós, vamos dizer assim, ficássemos com a balança pendente só por um lado, se fôssemos só compreensivos, ou pelo outro, se, por exemplo, só a exigência, a mão de ferro, a dureza. Porque uma pessoa que só exige, que puxa, ela acaba assim, criando ao seu redor um ambiente de tensão, de medo. E também, vamos dizer assim, a gente pode pensar que o contrário, uma pessoa que só tem uma excessiva compreensão, acaba não ajudando. E hoje nós vemos, infelizmente, tantos casos, como de pais, de mães, que às vezes, numa excessiva compreensão para com os seus filhos, depois, lógico que não querem isso, mas acabam tornando-os pessoas moles, pessoas assim, que não estão preparadas para a vida, que não têm uma... Por quê? Porque foram pouco exigidos. Então, e nós, então, vamos aproveitar essa meditação para ver, diante de Deus, como que nós podemos ver, assim, juntar essas duas coisas que num primeiro momento parecem que não tem uma muito a ver com a outra. Então, primeiro, pensar assim em duas partes. Primeiro, ver sobre a compreensão e como, e depois sobre a exigência. Tem uma homilia de São José Maria que está é muito eloquente, essa homilia, que está recolhida nesse livro Amigos de Deus, uma coletânea de homilias, e ela se chama Com a Força do Amor.
ele, nessa homilia, comenta, né, o mistério da Quinta-feira Santa, como todos vocês lembram, quando Jesus, né, dá aos apóstolos o mandamento novo. E dizia assim: amai-vos uns aos outros, como eu, né, vos amei. E ele escreve assim: reparai agora no Mestre, reunido com seus discípulos na intimidade do cenáculo. Aproxima-se o momento da sua paixão e o coração de Cristo, rodeado por aqueles a quem ama, estala em labaredas inefáveis. Dou-vos um mandamento novo: confia-lhes, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E que, como eu vos amei, assim também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí ele se pergunta: por que chamas novo a este mandamento? E nós sabemos, né, que o próprio Cristo, já ele mesmo, né, então, antes de Cristo já estava previsto, né, no Antigo Testamento esse amor ao próximo, e o próprio Cristo não só avisou, vamos dizer assim, na Quinta-feira Santa, mas já tinha dito antes, né, tinha elevado, né, o nível do amor, né, uma divina generosidade, né, lembra? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então, não é que então, por que novo? Se Nosso Senhor já tinha pregado isso, já nesse amor ao próximo, era algo que já existia, né? Tinham consciência. E ele diz: mas por que continuas chamando novo a esse preceito? Porque aí vai dizer, né, porque tu nos revelaste a medida insuspeitada da caridade. Como eu vos amei. Como não haviam de entender-te os apóstolos, se tinham sido testemunhas do teu amor insondável. Claro, né, que Cristo podia dizer isso, né, que tínhamos que amar aos outros. E aqui podemos, né, vamos dizer assim, puxar, né, para o tema da nossa meditação, né, podemos compreender os outros, porque, né, como Cristo, porque ele tinha feito isso. Né, vamos dizer assim, nós vemos, né, a grandeza do amor de Deus, algo que, né, e ele diz isso, né, para os apóstolos naquele momento, no qual, né, eles, passado poucas horas, todos iam abandoná-lo. Alguns, inclusive, iam traí-lo. Né? E diz isso. Então, a grande manifestação, né, que Jesus soube compreender os seus. Então, por que Cristo fez isso? Porque não enxergava só de fora. Como dizia um autor, né, que falava assim, né, que um médico pode conhecer em profundidade o quadro clínico de um doente, ter sobre ele dados exaustivos em nível científico, análises, cardiogramas, encefalogramas, tomografias computadorizadas, e, no entanto, estar muito aquém do conhecimento humano que tem sobre o doente a sua própria mãe, porventura ignorante ou inculta. A mãe sabe mais porque o seu conhecimento se enraiza numa carinhosa compreensão. De fato, então não é só saber, né, as coisas, mas é ter isso, nessa compreensão. Quer dizer, que quando a pessoa compreende porque ela internou, vamos dizer assim, né, colocou dentro de si, né, não sei se existe essa palavra ou não, mas ela interiorizou, melhor dizendo, né, de alguma maneira, a personalidade do outro. Ele vive, né, as penas do outro, né, vibra com a alegria do outro.
Então, dessa forma, né, compreender vem a ser mais do que um mero, né, conhecimento racional, vamos chamar assim, mas é uma tarefa, né, que foi feita com o coração. É um conhecimento cordial. Compreender é isso, né, é colocar-se no lugar da pessoa. Coloca-te, nos sugere São José Maria, sempre nas circunstâncias do próximo. Assim, verás os problemas ou as questões serenamente. Não te aborrecerás, compreenderás, desculparás, corrigirás quando e como for necessário e encherás o mundo de caridade. E isso sim, né? Por isso que, como nós olhamos para Jesus, como que Cristo fazia? Como se colocava no lugar do outro, como percebia, né? Tinha essa capacidade, assim, não porque era perfeito Deus, né? Perfeito homem, mas porque fazia esse exercício. Hoje mesmo no Evangelho da Missa, para aqueles que foram à missa, lembram, né, do episódio do paralítico, né? Como o primeiro momento, Nosso Senhor fala: teus pecados te são perdoados. Né, talvez assim, né, para as pessoas que estão externas, né, talvez o primeiro que Jesus deveria ter feito seria ter curado, né, o paralítico, né, teria feito andar, né? Mas o que será que Cristo viu no interior daquele homem, né? Com certeza era isso que aquele homem procurava, né? Era o perdão dos seus pecados, né? Mais do que a cura, né, da sua paralisia. Então, percebe, né? Mas depois, né, porque os outros ficavam pensando mal, ele diz: não, tá bom, para que vejam que o Filho do Homem tem o poder, levanta-te, né? Pega a tua cama e vai embora. Ou quando Nosso Senhor se coloca, né, no lugar, não porque tivesse a experiência disso, mas se coloca no lugar daquela mulher pecadora que estava a ponto, né, de ser apedrejada, né, pelo seu crime, né, de flagrante adultério. E no entanto, Jesus, né, se coloca, né, com esse coração misericordioso, né, compreensivo, que conhece, né, o coração humano, que tem essa experiência da vida, que via, né, vamos dizer assim, a hipocrisia naqueles que acusavam aquela mulher, no fundo porque estavam armando, né, uma armadilha para ele. E no entanto, Jesus coloca, né, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, então vai e não, né, teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Como que percebe, né, esse desejo, né, de aproximar, né, de misericórdia. Então não é uma simples expressão, né? É o próprio ser de Nosso Senhor que é assim, né, que se coloca no lugar do outro. E depois, uma segunda característica, além de se colocar no lugar da outra pessoa, que nos ajuda muito a compreender, é saber amar como eles são. Foi isso que Jesus fez. E quando Jesus escolhe, né, os apóstolos, ele não escolhe, assim, vamos pegar aqui os melhores, né? Quem que são os melhores aqui nesse pedaço aqui, né? Vou na Galileia aqui, não. Quem que é o, sei lá, né, não, vamos dizer assim, também não posso dizer que escolheu os piores, né? Não, mas, né, escolhe aqueles que são, né, como eles são, né? E como eles são, né? E às vezes nós podemos aplicar para nós, né? Como que as pessoas são diferentes, né, de nós, né? Às vezes nós temos um desejo, né, de querer que tudo seja igual, né? Mas eu acho que primeiro porque seria uma chatice, né, absoluta, né? Imagina se todo mundo se vestisse igual, gostasse das mesmas coisas, né, torcesse para o mesmo time. Imagina, todo mundo torce para o Atlético Cearense, né?
então, para não citar nenhum grande clube daqui, né? Ou para o Ferroviário, né? Então, não seria algo, não dá para pensar. E se nós, o problema é que às vezes nós desejamos isso, né? E quando nós desejamos isso, o que acontece? Né? Que nós nos tornamos incapazes, né, de ter esse coração como o de Cristo. E que Nosso Senhor sabia enxergar, né, a cada um, né, com as suas limitações, né, com os seus defeitos, né, que é a terceira característica, né, que nos leva, quando nós amamos, né, as pessoas como elas são, então elas são assim, com defeito. Diz um provérbio oriental, né, não sei se é oriental ou não, mas sempre pega bem, né, falar que é oriental, né, que diz que só existem dois homens perfeitos. Um não nasceu e o outro já morreu. Então, não tem nenhum, né? Isso, né? Como que eu posso querer, né, os defeitos? Por exemplo, São José Maria, quando se dirigia, né, às pessoas casadas, dizia que o marido tinha que amar os defeitos da esposa, né, e a esposa os defeitos do marido. Porque nós temos a tendência a seguir na direção contrária. Querer, como que amar, assim, mas como que eu posso amar um defeito? Né? Não vou amar a virtude. É verdade, mas o problema é que se eu não amar o defeito, eu não vou amar uma pessoa concreta, não vou compreender uma pessoa concreta, porque uma pessoa só com virtudes, não existe. Não vai existir no céu. Aí sim, né, não haverá defeitos. Né? Então, às vezes, o problema é que, normalmente, nós alegamos, né, que não podemos compreender os outros porque não se encaixam num determinado ideal de perfeição, mas ideal de perfeição que eu criei. Né, que, no fundo, é isso, né? A gente imagina um modelo abstrato, uma pessoa perfeita, né, que está forjado, vamos dizer assim, ao sabor dos nossos gostos. Então, às vezes, assim, a gente pensa, né, qual que seria o pai perfeito, o irmão perfeito, a namorada perfeita, um amigo perfeito, o colega perfeito, o superior perfeito. Né, e essas pessoas têm que corresponder a esse ideal, né, para que caibam dentro, né, da minha capacidade de compreensão. Às vezes a gente pensa, né, puxa, como eu gostaria, né, que o meu pai fosse dessa forma, ou não tivesse esse defeito. Assim como ele é, puxa, é difícil de tratá-lo com carinho. Mas é isso, assim que ele é, não é de outra forma. Né? Então, porque se nós pensássemos assim, né, às vezes a gente talvez não faça todo esse raciocínio assim tão... Então, agora aqui na meditação, talvez pareça assim, nossa, eu não penso assim, é verdade, graças a Deus, né? Mas, se nós, às vezes, nos deixamos levar um pouco por isso, né? Seria um pensamento totalmente egoísta. Às vezes a gente pode até pensar assim, não, está revestido de um sentimento nobre, mas não, é uma falta de visão, né? Uma falta de perspectiva, uma falta de conhecimento dos outros e também nosso. Por isso, porque dizia, os seres perfeitos não existem. O que existe na realidade são seres concretos. Essa pessoa, aquela, esse outro, né, com as suas limitações, os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas fraquezas, também as suas virtudes, as suas qualidades, que nós às vezes tendemos a não enxergar, né? A não ver, né? Porque nos centramos no defeito, nos centramos na fraqueza, nos centramos na limitação. E por isso que São José Maria, num ponto de forja, nos diz: tens de amar os teus irmãos, os homens, até o extremo de que mesmo os seus defeitos, quando não forem ofensa a Deus, não te pareçam defeitos. Se não amas, senão as boas qualidades que vês nos outros, se não sabes compreender, desculpar, perdoar, és um egoísta.
É como aquele episódio, né, que ele contava de maneira simpática, né, daquelas duas pessoas, né, que reagem diante do mesmo fato de maneira distinta, né? Uma é a mãe e uma outra era a visita, né? A mãe, né, que chega lá, o menino, né, ele está com o dedo no nariz, né? Não que seja uma coisa assim muito educada, né, andar com o dedo no nariz, mas a mãe, a visita diz: nossa, que porco. E a mãe, né, não, vai ser pesquisador, né? Porque era o mesmo fato visto de duas formas, né? Uma com compreensão, é lógico, né, que teria que ajudar, né, aquela criança que não é que fica, sei lá, muito educado, né, muito, ou ficar com, né, o dedo no nariz, né, mas é isso, né, porque elas têm defeitos, né, e é natural que nós não entendamos bem essa maneira, né, de enunciar esse terceiro plano, né, da compreensão. Assim, o que quer dizer, né? Significa simplesmente, né, os que verdadeiramente amam, em princípio tratam com especial carinho aquele que tem maior problema. Se são os pais, já repararam? Os pais, quando tem um dos filhos que tem um problema, é como que aquele é o principal, né? Por quê? Porque são assim. Tem, né, às vezes, sei lá, um filho que tem uma doença, né, ou tem uma limitação, ou é portador de uma deficiência, o que for, né, e os pais se derramam, né, sobre ele, porque colocam, né, todos os esforços, todas as suas atenções. Por quê? Porque é assim. Então, numa palavra, a nossa atitude diante de todos deve ser assim, né, de salvação, de paz, de compreensão, de alegria. Compreensão, né, quando, dizia São José Maria, a tiveres conseguido de verdade, terás o coração grande para com todos, sem discriminações, e viverás também com os que te maltratam o conselho de Jesus: vinde a mim, todos os que andais abatidos, e eu vos aliviarei. Então então, como que nós vemos, né? Quais são os sinais de compreensão? Além dessas três coisas, né, que víamos, de colocar-se no lugar da pessoa, amar como elas são, amá-las com os seus defeitos, né, porque tem defeitos. Então, como que nós podemos ver, além de fazer isso, né? Primeiro, eu acho que separar, né, o defeito da pessoa. Às vezes, né, nós vemos, né, uma pessoa que tem uma limitação, né? Olha, é isso, né? A pessoa chegou ao seu limite, né? Não dá mais, né? Nenhum de nós, né, vai se irritar com o outro, né, porque ele não voa, né? Pô, fulano não voa, né? Não sai voando por aí, né? Nem nos passa pela cabeça, né? Por quê? Porque é uma limitação que todos nós temos, né? Ou sei lá, ou por exemplo, não sabe cantar, ou não sabe jogar futebol, ou não sabe jogar basquete, ou não sabe nenhum esporte, né? A pessoa é desastrada, sei lá, tem uma limitação. Tá bom, é uma limitação que ela tem, mas tá aí. E como que eu posso ajudá-la? Como que eu posso, né? Por isso, é motivo suficiente para que eu não seja compreensivo com ela, né, com a minha família, com os meus irmãos, com os meus amigos. Então isso nos leva, né, assim também, um sinal de compreensão, a cortar qualquer comentário negativo, né, uma ironia com um defeito, com uma deficiência, com uma limitação, né, como, né, isso, né, não me leva a fazer isso, né? E ao mesmo tempo me leva, né, passou um pouco mais aqui o tempo da compreensão, né, me leva também a exigir da pessoa. Isso que diz São José Maria, num ponto agora de caminho: a caridade de Jesus Cristo te levará a muitas concessões nobilíssimas. E a caridade de Jesus Cristo
te levará a muitas intransigências nobilíssimas também. Ou seja, não é compatível uma coisa com a outra. Só haveria incompatibilidade, né, se nós entrássemos, e infelizmente isso às vezes vemos tanto, né, no ambiente, se entrássemos vamos dizer assim, no terreno do sentimentalismo. Né? Ah não, coitadinho, né, vai ficar estressado, né, vai ficar... Né, tal, né, então tem que... Então lá meu filhinho de 35 anos que ainda mora comigo, né, tal. Enfim, né, quando se ama de verdade, né, quando eu quero o bem da outra pessoa, eu quero para outra pessoa a felicidade do céu, e também a felicidade na terra, às vezes é preciso, entre aspas, né, dar um desgosto, ou seja, exigir, né, falar algo que talvez seja duro para aquela pessoa. E se nós fizermos isso, né, e a pessoa perceber que nós estamos fazendo porque queremos o bem dela, ela cresce. Ela se sente amada, né, se sente ajudada, né, se sente querida. Porque às vezes nós podemos, né, ou melhor, não podemos deixar, né, assim, ser cúmplices, né, dos erros dos outros. Todos sabem, né, que vamos dizer assim, no direito civil, né, o cúmplice, né, tem a mesma, não sei se é a mesma pena, mas enfim, tem as mesmas implicações, né, daquele que comete o crime. Né? Então, né, o fulano roubou, mas eu fui cúmplice, né, eu abri a porta para ele. Né? Ou, sei lá, ele matou, mas eu facilitei, né, eu emprestei o revólver para ele. Então eu também sou culpado. Né? E às vezes a gente pode, né, ver isso, né, assim, que a gente vê puxar essa pessoa, eu sou muito... e não ajudo, né? É como aquele personagem do Evangelho, né? Senhor, não tem homem que me ajude aqui, né, a sair desse buraco. Hominem non hábil. Né? Que responsabilidade, né? Se por negligência nossa, uma pessoa que estivesse ao nosso lado pudesse dizer isso, né? Porque não exigimos, né? Ou não falamos, não, tudo bem, né? O cara está caminhando aqui para o precipício, problema dele, né? Lá, ele que veja com... Não, puxa, a pessoa alertá-lo. Fulano, cuidado, né? Esse caminho aqui vai dar num precipício. Você realmente quer ir por aqui? Porque às vezes a gente pode querer coexistir, né, com os defeitos dos outros. Tipo, você não me chateia e eu não te chateio. Você faz isso, eu faço aquilo e pronto. Beleza. Então eu fico com uma desculpa, né? No fundo, porque, não, como que eu posso corrigir se eu estou cheio de erros? É verdade. Mas pensa, o fato de ajudar os outros a exigir também vai fazer com que eu me exija. Muitas vezes, o fato de não exigir dos outros é porque não exigimos de nós mesmos. É quando está tudo bem, né? É porque também não queremos mudar. Então, isso não é nada irrelevante, né, quando se trata de querer, né, se aproximar de Deus. E às vezes isso tem, né, um fruto que nós não percebemos. Né? Eu já contei isso alguma vez, mas aconteceu numa residência da obra, lá na Inglaterra, chamada Netherhall House. A residência tem mais de 60 anos, né, se eu não me engano. Começou em 60 e pouco, né, ou 50, quase 70 anos, né? 60 e poucos, com certeza. E logo no começo, assim, no começo, assim, mais ou menos, né? Começou lá os residentes, enfim, aí tinham lá que tinham um problema que era, não sei se eu tinha vamos dizer assim, um pouco prosaico, perdão, né? Mas tinha um problema de sudorese nos pés, né? Ou seja, tinha chulé. Né? Então o sapato, assim, né? Então o pessoal foi lá, né? 2 dias depois que ele começou a morar lá na residência, né? Falou, fulano,
cara, acho que seria bom, né? Colocar algum talco aí, né? Alguma coisa, porque o negócio aqui tá bravo, né? O cara ficou uma vara, né? Ficou super nervoso, né? Como assim você invadir minha privacy, né? Você me dizer uma coisa dessa? Ficou louco da vida, né? Furibundo, e foi embora, né? Daqui, foi embora da residência. Tá bom, beleza, tal. Aí passaram os anos, né? Passaram os anos, e aí estava lá, já tinha mudado todo mundo, né? As pessoas que moravam na residência eram outras. Aí de repente chega um senhor, acompanhado do seu filho, e tocou lá a campainha, dizendo: olha, eu quero que meu filho more aqui na residência. Aí a pessoa que atendeu falou: bom, mas como que o senhor conheceu, quem que é o senhor, enfim, um pouco, né, já conhece a residência, vou apresentar. Eu falei: não, eu já conheço, tal. Tá bom, foram lá entrar numa sala e ele explicou essa história, né, que era, obviamente esse senhor era aquele cara que tinha saído nervoso, né. Falou: olha, vocês, né, a pessoa lá me disse uma coisa, com 2 dias que eu morava aqui, que minha esposa demorou 20 anos para me dizer. E minha esposa, eu sei que me ama, né, e quer o meu bem. Então, né, eu pensei: puxa vida, né, se ela demorou tanto tempo, né, para me dizer algo assim, porque custava, né, mas ela queria meu bem, esse pessoal que queria meu bem, né? Enfim, uma coisa, tudo bem, né, talvez na Inglaterra tenha a sua... mas é isso, né? Puxa, como a gente pode ajudar, né? O que seria mais fácil, né? Ou não falar nada e aquela pessoa teria lá o seu... né? Não, mas tentar ajudar, né? Tentar corrigir. Não é fácil. Essa exigência custa. Como diz São José Maria, é mais cômodo inibir-se. Mais cômodo, mas não é sobrenatural. E dessas omissões terás de prestar contas a Deus. Então é bom, né, que nós olhemos, né, e vejamos assim, né, para compaginar nesse trabalho da compreensão com a exigência. Primeiro precisamos conhecer-nos a nós mesmos e depois conhecer, né, os outros. Não é simplesmente, né, um esforço psicológico, né? Claro, eu não vou chegar, né, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e dizer: olha, fulano, teu problema é esse, né? Não, porque não dá, né? Mas para aquelas pessoas que eu consigo, né, ajudar, é bom, né, que nós pensemos. Vamos pedir, para terminar, a ajuda de Nossa Senhora, que com certeza naquele primeiro momento, né, que falava quando todos os apóstolos, depois, né, de abandonarem a Cristo, né, que perceberam a barbaridade que tinham feito, correram, né, para Maria. E ela, né, que não tinha corrido, né, tinha ficado ao pé da cruz, né, com essa compreensão, né, mas também com exigência, né, falou: tipo, vai lá, né, pede perdão, né, conversa com ele, né, busca meu filho, né. Ela fez isso. Que ela também nos ajude a compaginar nesses 2 elementos, né, da compreensão e da exigência.